Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos ver como organizar as atividades, os documentos no nosso Google Drive. O Google Drive possui uma infinitude de possibilidades da gente poder organizar os nossos trabalhos, organizar os nossos documentos e as nossas atividades que ofertaremos para os estudantes. Então, tudo aquilo que a plataforma traz de funcionalidade, nós vamos ver então agora neste vídeo. Então, para a gente acessar o nosso Drive, precisamos ir na parte de pesquisa do Google. Então, na barra de link, vou digitar google.com e dar o Enter. Em seguida, é preciso a gente inserir o nosso e-mail institucional via Google para podermos ter acesso aos aplicativos do Google. Então, eu venho aqui no lado direito e vou fazer o login com o meu e-mail institucional. Então eu vou inserir o meu e-mail, depois vou colocar em próxima, vou colocar a senha, que é a mesma da sede, e vou colocar em próxima. E pronto, já estarei conectado ao meu e-mail institucional, como vocês podem observar aqui no canto superior direito. Então está aparecendo a minha imagem e o meu e-mail aqui embaixo conectado. Então, para eu acessar o Drive, nesse mesmo lado direito, do lado da minha foto tem esses pontos, eu vou clicar e então vai abrir os aplicativos. Todos os aplicativos do Google ficam dentro dessa parte. Então eu vou aqui no Drive, como ele já está aparecendo logo de primeira para mim, e vou clicar para entrar nele. Então aqui no Drive, todas as coisas que nós postamos na plataforma do Google Classroom vai subir automaticamente aqui para o nosso Drive. Então vai ter não só a sua disciplina, mas também a disciplina de todos os outros professores que compartilham aquela sala com você. Então aqui a gente pode organizar as atividades, organizar todos os documentos, as informações, ou mesmo trazer diretamente para cá e fazer a edição do roteiro de estudos e também as próprias atividades. Então aqui, como vocês podem ver, para a gente ter uma visão do que é o Drive, então essas informações aqui de baixo são as informações do que era o ano passado, então são os arquivos do ano passado. Aqui tem essa pasta do Classroom, então você nunca pode excluir, porque senão você vai tirar todas as atividades dos professores, incluindo a sua lá da plataforma. Então aqui, como vocês podem ver, como eu compartilho de todas as salas do colégio, então aparecem todas as pastas das turmas. Então aqui eu tenho uma visão geral de todas essas turmas, as atividades, as postagens dos estudantes, Então ficam todas aqui nessas pastas, como vocês podem ver, por atividade, Então aqui está separado por atividade. Eu posso entrar numa sala e ver as postagens dos estudantes. Então essas informações elas sobem automaticamente aqui para mim no Drive. Então aqui só para a gente ter uma noção. Então aqui nós temos prioridade. Então aqui vai mostrar para a gente os arquivos que foram trabalhados recentemente. Meu Drive, então vai aparecer toda a visão geral. Compartilhados comigo, então todos as turmas e atividades que foram compartilhadas comigo. Em recentes, então aqui a gente tem as últimas informações de postagem na plataforma do Google Classroom, marcado como estrela, aqui no caso não tem nenhuma. E temos então aqui a lixeira, que é sempre bom a gente excluir, se tiver algum arquivo, apesar de deles serem excluídos definitivamente, depois de 30 dias, mas sempre deixar vazio, que é importante para não ocupar espaço, porque estando aqui na lixeira ela ocupa espaço de armazenamento. Lembrando que a gente tem muito espaço, aqui no nosso Drive. A gente tem mais de 50 GB
Então tem bastante espaço para a gente poder utilizar aí na nossa vida funcional de trabalho. Então, voltando aqui no meu Drive, nós temos então aqui a possibilidade de fazer algumas organizações para o nosso trabalho, né? Então, aqui em novo, a gente pode criar uma pasta, fazer o upload de arquivo, um upload de pasta. Aí podemos criar, né, um documento do Google, né, um Word, a planilha, né, um Excel, uma apresentação, né, de PowerPoint, o formulário. E aqui mais a gente pode colocar então desenhos, o Google Maps, os sites do Google, o Jamboard, o script do Google Apps. Então tem bastante coisa que a gente pode organizar diretamente aqui do Drive. Então, para vocês terem uma ideia do que eu faço, eu organizei aqui, né, desde o ano passado já por pastas, né? Então coloquei uma pasta aí 2020 e separei as minhas turmas, né, que eu tinha o ano passado. E esse ano eu fiz a mesma questão. Então eu coloquei uma pasta, coloquei o ano, coloquei o colégio e dividi aqui então para as coisas que eu tenho organizado dentro do colégio, que são as aulas, né, e esse ano o projeto e outros. Aqui eu vou entrar em filosofia, que correspondem às minhas aulas, né, do regular. Então aqui eu coloquei uma pasta para os roteiros de estudos, né, ainda eu não subi para cá. Então aqui eu coloquei uma pasta de resumos de aulas, que são as aulas do Centro de Mídias. Então, para os estudantes que não acompanharam ou que perderam as aulas, então estou colocando esse resumo da aula para a gente poder até mesmo trabalhar durante o momento que estivéssemos presenciais, né? Então eu coloquei essa outra pasta de resumos. E aqui então as atividades do Forms. Eu sempre trabalho com o Forms nas questões de atividades, porque eu acredito ser muito mais prático e muito mais fácil. Que em outro vídeo nós vamos explicar, né, aí como fazer uma atividade completa aqui no Google Forms. Como vocês podem ver, né, eu criei uma ideia de conteúdo e atividade que depois eu compartilho no vídeo que vai falar especificamente sobre o Forms. Então aqui voltando para vocês verem, né? Então a gente pode subir para cá o roteiro de estudos. Então tudo que eu vou subir eu venho aqui no novo. Então como é um arquivo, eu vou colocar arquivo e vou pesquisar onde estão esse arquivo que eu desejo subir aqui para a plataforma. Eu tenho um HD externo que eu deixo tudo organizado, as coisas que eu estou trabalhando nas aulas, né? Então aqui eu venho na pasta, né, e vou então procurar esses itinerários de estudos. Então eu posso selecionar e clicar para abrir. Então ele vai fazer o upload aqui do arquivo, né? Então eu clico 2 vezes para abrir. E eu posso fazer a própria edição depois diretamente aqui no Google Drive, né? Então ele vai abrir aqui para mim. Então eu coloco todas as informações da turma, né, aqui no Word, né, no aplicativo no Google Docs. Então eu posso fazer essa edição diretamente aqui e depois eu puxo lá para a plataforma do Google Classroom. Tá? Então aqui ele fica aberto para a gente poder fazer edição, né? Aqui, como vou editar então eu posso fazer a edição que eu desejar aqui no arquivo e ele salva automaticamente. Uma ideia, né, caso a gente queira compartilhar com outro professor, eu posso também em algum momento, né, compartilhar clicando aqui. Então eu posso abrir, né, aqui no caso está compartilhando somente para mim, mas eu posso abrir para outro professor ter acesso a esse documento. Então eu posso digitar aqui o nome do professor. Então eu posso selecionar
e dividir com ele aqui esse conteúdo. Eu posso colocar esse professor, né, que eu estou compartilhando, como editor, como comentarista ou como leitor. Então você pode colocar aí dessa maneira. E o professor ele vai poder compartilhar ao mesmo tempo aqui com você. Então você pode colocar um arquivo para você editar, outro professor edita, né? Que compartilhem aí o mesmo componente curricular. Então é uma possibilidade que a gente tem de poder organizar dessa maneira aqui, que a gente pode fazer no Drive, né? Então depois que a gente colocou, a gente vem concluído, né? Ou você pode compartilhar o link, mas no caso daí o professor ele vai acessar diretamente do Drive dele quando ele acessar, seguindo todas essas maneiras. Então a gente pode fazer isso, né? Fazer essa edição do itinerário de estudos diretamente aqui do Drive. Então, por exemplo, aí vou para outra aula, eu seleciono esse arquivo, venho com o botão direito do mouse, então eu posso aqui pedir para fazer uma cópia desse itinerário de estudos, e aí eu vou clicar 2 vezes para abrir e vou fazer as edições que são precisas serem feitas para eu poder fazer a outra postagem, né? Então aqui ele vai vir como cópia, né? Então eu venho aqui em cima, depois que ele abrir, então eu faço a edição que eu desejar. Então eu venho, excluo ali, vou colocar 2, né? E aí vou colocar, aí acertando, aí ele vai salvar automaticamente para mim. Então aí eu posso fazer todas as edições e alterações que eu desejar fazer aqui no itinerário de estudos, né? Então aqui só para a gente saber que essa possibilidade do Google Drive, a gente pode então fazer essa alteração em qualquer lugar que nós estivermos, né? Aí com a internet, claro. E a gente pode fazer essa alteração das informações aqui do roteiro de estudos, e depois a gente poder mandar para a plataforma do Classroom. Então é uma das opções aqui que a gente tem. Então eu vou voltar aqui para o meu Drive, né, na parte de início. Aqui nós temos ainda na visão geral, né? A gente pode acessar aqui no canto direito a agenda. A gente pode adicionar o Keep. O Keep é um bloco de notas. A gente pode colocar aqui todas as informações que a gente precisa fazer, né? Tudo aquilo que a gente precisa organizar. Aqui, né? Aqui eu posso também colocar as tarefas, tudo aquilo que eu desejo fazer, né? Aí de organização para os meus trabalhos. Então aí são algumas das funcionalidades que a gente pode organizar no Drive para a gente organizar a nossa vida, né? Aqui a gente pode alterar a forma como a gente enxerga as coisas no Drive, né? Eu prefiro dessa maneira aqui mesmo. Aqui em cima, então, a gente pode fazer uma pesquisa no Drive, né? Caso a gente não encontre algum arquivo. A gente tem as configurações, né? Acesso aos outros aplicativos do Google aqui também. E aqui a informação, né, da nossa conta do Google. Então são essas ferramentas aí que são à nossa disposição e que a gente queria compartilhar com vocês para que se organizem melhor aí na vida de trabalho, né? Então um abraço a todos e até a próxima.